Uma boa noite, que a graça de Deus possa estar reinando na sua vida, né? Vamos trazer aqui um estudo hoje a respeito quem era aquele diabo que disputava o corpo de Moisés. Que muitos acham que era aquele Satanás como ser. Mas vamos ver de acordo com a Bíblia quem era esse. Por quê? A Bíblia, a Bíblia, ela, a Bíblia, ela tem uma linguagem metafórica própria para o povo judeu que não deve ser aplicada para os gentios. Então, um dos exemplos aqui que eu falo é assim, ó. Quando você começa a ler o livro, por exemplo, de Atos, né? E Saulo aparece no cenário. Entenda bem. Aí daqui a pouco Saulo some. E quem vai aparecer? Paulo. Mas será por que aconteceu isso? Então, eu posso pegar você, por exemplo, eu posso pegar uma pessoa que está aqui agora e levar lá para São Paulo, ou Rio, ou Vitória, ou qualquer outro canto, e lá chegar lá mudar o seu nome. Então, se o seu nome era esse, todos os outros lugares para onde eu te levar, o seu nome tem que continuar o mesmo. Não é isso? Então, você está entendendo? Então, existem muitas coisas que nós não podemos receber porque está escrito sem examinar. Então, vamos a essa palavra aqui, que está escrita aqui. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo inflamatório contra ele. Pelo contrário, disse o Senhor te repreenda. Judas 1:9. Judas capítulo 1:9. Ou então apenas o 9. Então o que a maioria das igrejas faz? Eles pegam essa passagem aqui e diga que o arcanjo, e fala que o arcanjo Miguel lutou com o diabo, porque o diabo estava querendo pegar o corpo de Moisés ali, né? Então é o que está escrito aqui, não é isso? Mas de onde Judas tirou isso? Porque isso não tem na Bíblia, né? Isso não tem em nenhuma passagem da Bíblia, referindo a isso aqui. Então, vamos imaginar, não, vamos pensar junto aqui. Se o corpo de Moisés aqui, quando se pega literal, fosse um corpo morto, e se esse diabo fosse mesmo uma criatura, para que serviria o corpo para o diabo ali? Eu acredito que para nada. Então, para que o diabo iria querer o corpo morto? Mas muitos dos legalistas aí vão dizer que era para levar para o inferno, mas no inferno lá vai queimar. Mas a carne na Bíblia fala que a carne fica no pó. Então estão contradizendo alguma coisa, né? Que tem muita gente que fala assim que foi no inferno e viu o fulano, viu o Bertano queimando lá. Mas como que ele foi lá? Porque a Bíblia fala que quando o homem morre, ele é enterrado, ele ressuscita aquele corpo ali? Não, de forma alguma, né? Então você pode voltar lá daqui mais ou menos 1 ano, 2 anos, que acabou. Não tem como o homem morrer aqui vivo lá pro inferno. Da onde tiraram isso? Isso é para botar medo, pânico. Entenderam? É para botar medo, para botar terror sobre as pessoas. Entenderam? Esse é o método deles. Então Judas aqui, ele tira esta passagem aqui de um livro apócrifos chamados Assunção de Moisés, ou então Testemunho de Moisés. Só então que Judas aqui, além dessa passagem aqui, ele usa também um outro livro apócrifos, que é no versículo 14. Olha 14 aí, que é o livro de Enoque. Tá entendendo? Quanto a este foi também que também profetizou Enoque. Esta passagem aqui também, ela está no livro de Enoque, que é um livro também apócrifos. Agora eu te fazer uma pergunta aqui aos doutores, teólogos, pastores. Se essas passagens aqui se referem a um livro apócrifos e a igreja ela não aceita o livro apócrifos, então significa que o livro de Judas também não tem credibilidade alguma.
Se o livro apócrifo ele não tem, e ele está tirando isso do livro apócrifo. A Assunção de Moisés. Aquela passagem de Judas está em Assunção de Moisés, no capítulo 1, no versículo 11 e 12. Então, se o que Moisés tirou do livro apócrifos não tem validade para os cristãos, esta passagem então não pode ser aplicada na igreja. Porque para aceitar aquela passagem, eu vou ter que aceitar o livro de Barnabé, eu vou ter que aceitar os livros de apócrifos, todos eles que tiraram da Bíblia. Entenderam? Então, lá no versículo de número 9, olha o 9. O que é que estava acontecendo, tá? No capítulo 9 de Judas, o que é que estava acontecendo? Da onde ele tirou esta passagem, que era no livro apócrifo de Assunção de Moisés. O que é que estava acontecendo lá? Moisés ele estava próximo de morrer, Deus avisou ele, e Deus havia dito a Moisés que iria enterrar Moisés num local aonde ninguém iria saber. Entendeu? Então Josué começou então a discutir com Moisés a respeito do corpo dele. Então Josué começou a dizer a Moisés: isso não pode acontecer com você. Um profeta como você está escrito. Está escrito lá. Josué diz assim: Moisés, isso não pode acontecer com você porque você é um dos maiores profetas e todos tiveram um enterro digno. E nós queremos saber o local da tua sepultura. Josué, com isso então, ele estava indo contra o que Deus estabeleceu. A palavra diabo aqui quer dizer o quê? Acusador, acusador, opositor ou uma ideia contrária. Então, lembra do que Pedro fez com Jesus? Era o que Josué, nesta passagem no livro de Assunção de Moisés, estava fazendo com Moisés. Quando Jesus disse a Pedro que ele tinha que morrer e ressuscitar ao terceiro dia, Pedro disse: de maneira nenhuma isso te aconteça. Pedro, então, ele estava contendendo com Jesus a respeito do corpo dele. E Jesus falou o quê? Para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque Satanás é uma ideia opositora, é alguém que se opõe, e Pedro estava se opondo aos desígnios de Deus. Assim como nesta passagem tirada do livro Apócrifos, tá? Josué, ele estava contendendo com Moisés acerca daquilo que Deus já tinha estabelecido. Então, nesse momento, Miguel entra e repreende e fala com Josué: o Senhor te repreenda. Então, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 34, 4 e 6, olha só. Mostra o que Deus disse a Moisés. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Eu faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Deus falando com Moisés. Olha os versículos 5. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Olha o versículo 6. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, de frente a Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Deuteronômio 34, 8. O diabo sabe? Não sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabia. Então, antes disso aqui acontecer, Josué foi lá e disse: não, alguém tem que saber. Como é que pode um profeta como você, Moisés, não ter uma sepultura, não ter um enterro digno? Nunca houve um profeta em Israel como você, Moisés. Então Josué ele estava se opondo. A palavra diabo é uma ideia contrária àquilo que Deus estabeleceu. E o anjo Miguel foi lá e repreendeu Josué. Entendeu? Não é que o anjo estava brigando com o diabo de caudas, de chifre. É que o arcanjo Miguel ele estava brigando com o diabo Josué, com a sua natureza terrena, com a sua ideia contrária que Deus estabeleceu para Moisés ali. Então ele estava contendendo com Moisés a respeito do seu sepultamento. Mas lá em Deuteronômio,
Ele disse que a Moisés que ele não passaria na campina, que ele não iria ver a terra prometida e que ele iria ser enterrado no local aonde ninguém saberia. Então o que estava acontecendo lá em Judas não é disputando o corpo de um morto, então, é o que dá a entender isso aí. Então é como se Moisés estivesse morto, Gabriel, o arcanjo Miguel, ele sabendo onde está o corpo, o diabo então ali, ele um querendo pegar o corpo, mas Deus disse aonde ele enterrou, ninguém sabia. Ninguém quer dizer quem? Nem os anjos, nem ninguém nessa terra, nem ninguém em lugar nenhum. Entendeu? Então, você está conseguindo entender isso aí? Porque a igreja ela usa aquele texto de Judas, tá? Ele usa aquele texto de Judas, Judas capítulo 9, tá bom? Aí muitas igrejas usam essa passagem aí, tá? Do versículo de Judas 9, para quê? Para dizer que era Satanás ali brigando, entendeu? E não é dessa forma. Tá entendendo? Olha só. Então, esta passagem dá a entender que Miguel, tá? E o diabo está brigando com o corpo de Moisés. Não bate de forma alguma, porque o corpo de Moisés está enterrado no lugar onde ninguém sabe. Nem Miguel, tá? E nem o diabo, se fosse um ser, como dizem por aí, entende? Então você entendeu? Então, se este corpo de Moisés ele fosse um corpo defunto, então, o que Deus disse que enterrou no lugar onde ninguém sabe, então Deus mentiu, porque Miguel e o diabo estavam sabendo. Está entendendo agora? Então, a briga ali não era o diabo de caudas, é uma ideia contrária ao que Deus estabeleceu para Moisés e que Josué, no livro Apócrifos, tá? Está questionando com o próprio Moisés. Então, se os livros apócrifos, estou citando dois aqui, a Assunção de Moisés e o livro de Enoque. Se os livros católicos apócrifos, tá? Não pode ser pregado na igreja, este livro de Judas também, ele não tem credibilidade de forma alguma para o povo. Por quê? Porque essa passagem foi tirada dos livros apócrifos. Entendeu? Esse estudo ele é muito demorado, mas uma hora eu vou trazer um estudo mais completo para que você entenda. Eu imagino assim, se os livros apócrifos não são aceitos nas igrejas evangélicas, essa passagem aqui de Judas não pode ser levada a sério, porque foi uma passagem tirada dos livros apócrifos. Assunção de Moisés. Entenderam? E quando o diabo ele repreendeu ali, quando o arcanjo Miguel repreendeu ali, não, tanto que você pode notar que ele não usou palavras contra o diabo. Ele só a repreendeu, só falou: o Senhor te repreenda. Por quê? Ali era quem? Ali quem estava ali indo numa ideia contrária ao que Deus queria para Moisés, que era Josué, que mais tarde, por que ele não prosperou ali uma palavra de, vamos dizer assim, uma palavra de condenação contra Josué? Por quê? Porque Josué mais tarde viria a ser o líder do lugar do próprio Moisés. Por isso que o anjo falou que o Senhor te repreenda, porque se fosse Satanás como ser, teria sido algo pior. Então que a graça de Deus possa te iluminar e dar sabedoria a respeito disso. E lembre-se, essa passagem de Judas 9, ela foi tirada dos livros apócrifos. Se os livros apócrifos não têm valor nenhum para a igreja, essa passagem de Judas também não pode ser levada a sério, porque foi tirada dos livros apócrifos, Assunção de Moisés.